Ok, bloco 2 deste programa em que eu entrevisto a Gilze Maria Costa Francisco, fundadora do Instituto Neomama, e neste mês de outubro, Outubro Rosa. Outubro Rosa surgiu onde, hein, Gilze? Sabe me dizer? Nos Estados Unidos. No início dos anos 90, foi a primeira corrida pela cura lá e foi quando foi instituído o Laço Rosa. Ah, sim, que era aquela coisa até que o AIDS tinha o vermelho e tal. E isso, o início dos laços foi na época da guerra, que Sim. as pessoas colocavam um laço amarelo nas portas, na esperança que os sobreviventes de guerra voltassem. E aí os laços representam, cada cor, um tipo de câncer. E o rosa é de mama. Essa esperança de que você não precisa usar mais esses laços, então, né? Que cada vez mais o câncer seja somente um signo. No último bloco, quando você apresenta o Instituto e fala um pouco sobre a questão atual do câncer de mama e os dados alarmantes, tanto do acometimento da doença quanto das mortes por ela, né? Eu fiquei com uma dúvida. Em 13 anos de vida, você vê o quadro melhorar? Eu vejo um maior número de mulheres e o que eu me questiono muito é se está havendo uma maior procura e com isso um maior evidenciamento dos diagnósticos, uma precocidade dos diagnósticos ou se realmente os casos estão aumentando. Porque quando o Instituto surgiu, as mulheres ainda eram muito resistentes em fazer a mamografia, ainda hoje são, em ir buscar os seus exames na clínica de imagem. O que faz uma mulher não querer passar por uma mamografia? Dói? Como é que é? Não, ela é desconfortável, muito mais desconfortável do que dolorida. Não é um exame gostoso de fazer, não é uma coisa que você fala, adoro fazer mamografia, ninguém adora. Mas existe uma compressão da mama, ela tem que ser comprimida, então a estrutura do mamógrafo, ela vem arrastando o tecido mamário desde aqui de cima até compactar muito a mama. É como se fosse uma radiografia. É uma radiografia muito compactada, ela amassa mesmo, a mama fica como se fosse uma panqueca. E aí ela sente um desconforto muito grande, fica com a mama dolorida, mas eu acho que muito mais dolorido é fazer uma depilação, uma tatuagem, colocar um piercing, e no entanto elas vão e fazem tudo isso. Eu acho que fazer isso é um ato em relação à sua saúde, é um ato de responsabilidade. Existe uma frequência mínima desejável desse tipo de exame? Preferencialmente uma mamografia de base entre 30 e 35 anos e depois dos 40 fazer anualmente. Isso é o ideal. Tá. Uma vez ao ano, né? Sim. E, bom, você falou que o exame de toque ele é um indicador meio falso, né? É uma ferramenta a mais, mas não é o ideal. Tá. E quando uma mulher identifica, bom, ela faz o exame de toque e tem uma dúvida sobre a potencial existência de um nódulo ou não. Obviamente, ela tem que procurar um médico e fazer uma mamografia para confirmar isso. Exatamente. Uma vez confirmado esse diagnóstico, onde que ela pode, em que momento ela procura o Instituto para ter apoio? Olha, já foram mulheres lá com exame, a mamografia perfeita, tudo certinho, a classificação do BIRADS é completamente isenta de malignidade, mas elas apavoradas. Já foram mulheres onde o BIRADS era 0, e aí elas falaram, olha, eu estou trazendo porque Sabe eu que não você vai tenho ter que nada. explicar para mim o que você está falando, né? Vou. Até porque quem está nos assistindo não sabe. Não sabe. O BIRADS é uma classificação internacional que vem abaixo de todo exame, depois do laudo vem escrito lá, classificação, BIRADS, e aí ou 0 ou um número em algarismo romano. Então, o 0 significa a mamografia não leu nada, procura um outro método. E aí tem mulher que olha e fala, não vou nem levar no médico, aí 0, não tenho nada. E aí está indicando assim, não consigo. A mamografia não está se responsabilizando por você. BIRADS 1, achados normais, BIRADS 2 também. BIRADS 1, mamografia normal, BIRADS 2, achados benignos, BIRADS 3, achados benignos a serem controlados, BIRADS 4, altamente suspeito, BIRADS 5, câncer de mama. E aí existe o 5A, o 5B, que varia, mas é um diagnóstico que vai ser complementado pela ultrassom ou por uma biópsia por funcionamento. Ou seja, quando dá esse 0, o que está dizendo ali é que, olha, não é definitivo, não é conclusivo. Não, vai Mas existe algum resultado que indique que você está livre mesmo ou não? Não. Você está me dizendo que você vai fazer a mamografia, mesmo fazendo a mamografia uma vez ao ano, aquele que é cismado ainda vai ter a possibilidade de estar com o câncer. Tem. Isso é muito Existem ruim. mulheres que foram diagnosticadas 3 meses depois de uma mamografia bem realizada, limpa. Sim. Onde ele evoluiu de uma maneira muito rápida, principalmente se ela é uma mulher jovem. Quanto mais jovem a mulher, mais agressivo é o câncer. Claro.
No entanto, melhor ela responde ao tratamento. Então, não adianta ter medo de uma coisa, porque uma coisa compensa a outra no câncer de mama. Claro. Quer dizer, o fato é o seguinte, você não vai ter uma garantia de não ser acometido pela doença. Nem a Angelina Jolie. Nem a Angelina Jolie. Nem com aquela atitude, que foi uma atitude extrema, né? Foi extrema, não acho condenável, mas ela Só só para o pessoal de diminuiu. casa entender, a atriz Angelina Jolie, ela preventivamente, segundo ela, submeteu-se a uma remoção da mama, não é? Do parênquima mamário. Porque ela tinha um histórico de mãe ou tia que... A mãe morreu de câncer de ovário, uma tia de câncer de mama, ela fez um exame oncogenético chamado BRCA1, BRCA2, o BRCA1 que indica a evidência de ter um câncer de mama dela deu 87% e o BRCA2 do câncer de ovário deu 50%. Ela recentemente tirou os ovários. Tirou os ovários, resolveu o problema ovariano. Ela esvaziou o parênquima mamário. Então, o que acontece, César? É importante, eu dou sempre esse exemplo. Nossa mama não é como um coco, que a gente consegue tirar toda a polpa e deixar somente a casca. Isso não acontece. Então, fica pelo menos meio centímetro do parênquima mamário em toda a mama. Então, se a célulazinha tiver nesse meio centímetro, Angelina Jolie continua com 87%. Calcula-se que ela diminuiu bastante a probabilidade de desenvolver o câncer de mama, mas ela ainda faz parte do grupo de risco. Quer dizer, em termos práticos, é correto pensar que essa atitude dela, extrema ou não, mas de uma pessoa tão importante em termos de referência, não foi uma boa atitude, porque ela pode estimular... Não, ela estimulou. Ela estimulou uma cancerofobia. Né? Todo mundo querendo tirar as mamas, porque aí eu não vou ter câncer. Eu perdi amigas no instituto que o câncer voltou na cicatriz da mastectomia. Olha só. Então, não existe, até porque nós somos portadoras, eu sou portadora do câncer de mama até morrer, se Deus quiser, bem velhinha, mas até morrer eu sou portadora, eu posso desenvolvê-lo novamente, eu posso ter um novo câncer com características diferentes do que eu tive há 16 anos atrás, inclusive. Ele pode sofrer uma nova mutação. Bom, eu queria perguntar para ti, a pergunta que gerou o estudo era essa, então, identificou-se o câncer de um jeito ou de outro, né? Então, a primeira coisa a fazer, quando a pessoa lhe procura, o que ela vai fazer? Mas você não vai poder responder agora, porque falta só um minuto. Então, não adianta. Então, não adianta, eu assim fico com a pessoa em casa mais curioso, para voltar daqui a alguns segundinhos, veja o nosso comercial da campanha vestibular da universidade e a gente volta daqui a um minuto com mais programa Urbanidades. Este é o Mais Um. Para o Mais Um, pensar é assim, meio complicado, sabe? O Mais Um acha que suas atitudes não fazem diferença e acredita que universidade é tudo igual, só vale pelo diploma. Por que ser mais um se você pode ser único? Vestibular 2016 Católica de Santos. Inscreva-se e valorize a oportunidade de ser único.